O primeiro tubo que nós temos aqui para trabalhar é o tubo Trace, ou tubo sem aditivo. Nós temos a apresentação dele tanto em 4 a 5 ml ou então o tubinho menor. O tubo Trace sem aditivo, ele é exclusivamente para coleta de metais pesados. Então, às vezes na sua rotina você vai ter um exame que vai ter metais pesados, você precisa coletar nesse tubo. A importância dele em relação à diferença dos outros está aqui. Como ele é sem aditivo, ele não vai ter interferência na avaliação dos outros exames. Então, se tiver metais pesados na sua rotina, um tubo tem que ser especificamente para ele. O outro tubo é o soro com gel. Esse tubo a gente tem ele também na apresentação de 4 ml, como de 3 ml, certo? E o tubo gel atualmente em nossa rotina laboratorial, ele é exclusivamente para exames do apoio. Então toda a nossa rotina hormonal e parcial de bioquímica é feita de forma externa. E nós encaminhamos esse tubo gel para o apoio. Da mesma forma que ele vem, ele tem que retornar para fazer a contabilização do apoio. Então os exames de hepatite, anti-HBS, HBsAg, HCV, as vitaminas, todos esses exames eles têm que ser coletados exclusivamente nesse tubo gel. Ah, mas qual a quantidade de material que eu vou coletar? Vai depender da sua rotina. Se o paciente tiver 10 exames hormonais, eu sei que um tubinho desse aqui ele não vai ser possível. Então eu vou coletar de 2 a 3 tubos desse e encaminhar para o laboratório. Se for nesse caso do menor, verifique com o setor técnico, né, a exigência da quantidade deles. Por exemplo, se às vezes for só uma vitamina D, eu posso encaminhar nesse tubo. Ele é menor, eu vou coletar menos sangue do paciente, principalmente se o paciente for de um acesso difícil. Esse tubo, que é o tubo com citrato, ele é específico para os exames de coagulação e dímero. Então, TAP, TTPA e dímero D são coletados exclusivamente nele. Acho que dá para ver aqui, tirando o foco, o líquido no fundo do tubo, certo? Então, eles são utilizados para essa finalidade. No caso, a vitamina C é coletada em tubo heparinizado, que é o tubo de tampa verde. Ele não vai apresentar no fundo o anticoagulante, porque ele fica aderido às bordas, certo? Então reparem nos seus tubos, principalmente com a data de validade atual, se ele tem o anticoagulante aderido aos tubos. Geralmente o tubo fica um pouquinho suado, no aspecto de suado. Os tubos de tampa roxa ou nessa outra tonalidade, mas que tem como aditivo principal o EDTA, eles são utilizados na rotina de hematologia. Então os exames de VHS, contagem de reticulócitos, hemoglobina glicosilada, hemograma completo, são todos utilizados com esse tubo, ok? Já o tubo com fluoreto, na nossa rotina, principalmente nos postos que não são da cidade, nós utilizamos para coletas de glicemia. Então todos os nossos postos, mesmo os que são em Goiânia, têm os tubos de fluoreto, principalmente para curvas glicêmicas, onde a tendência é que esse material degrade. Então, para que não seja coletado em um tubo vermelho e ele perca, não seja um resultado tão conclusivo, nós preferimos que a rotina seja toda coletada do que se trata a glicemia, os exames de glicose, no tubo cinza ou tubo de fluoreto. E também os exames de lactato, ok? Já o tubinho vermelho com ativador de coágulo, reparem aqui, ele é utilizado para a rotina bioquímica interna. Então, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubinas, totais de frações, gama-GT, fosfatase alcalina, amilase, ele é utilizado e feito aqui no laboratório, nos exames de rotina básica. As bioquímicas mais complexas, que no caso seriam os íons, né? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, são utilizados no soro. Então, como são exames de apoio, já dito anteriormente, são utilizados nesse tubo. Porém, se a rotina tiver um TSH e um magnésio, eu vou coletar um tubo desse e um tubo desse? Não, eu vou coletar um tubo desse. Então, vai muito de perguntar para o setor técnico, a hora que estiver preparando para fazer as coletas, a respeito de qual tubo se utilizar. Okay?
Esse tubo em específico, que já está até separado, ele é o tubo perolado. Esse tubo ele tem que ser manuseado prioritariamente por mulheres, então por isso que ele já está aqui no saquinho. Homens não podem tocar diretamente no tubo, pois são exames específicos, são utilizados para exames específicos de sexagem fetal. Então é um exame que tem que ser coletado por mulher e manuseado também por mulher, inclusive a centrifugação. Tá, eu fiz uma coleta desse, a coletadora fez uma coleta de sexagem fetal e foi preparar para deixar para o motorista da rota pegar. Ela vai pegar esse tubo, vai colocar num saquinho de transporte exclusivo, ele longe das outras amostras, e vai identificar a sexagem fetal. Em outro vídeo a gente vai falar sobre a triagem e separação. Coletor universal estéreo, fechado aqui, ó, certo? Tanto para urina quanto para fezes, escarro, ok? E por último nós temos aqui o salivete. O salivete é uma coleta que é o próprio paciente que faz. Eu vou abrir essa tampa azul e vai me sair esse material aqui dentro, que está aqui exatamente nesse foco. É como se fosse um algodão. O paciente vai fazer bochecho com esse material em toda a boca por pelo menos 3 a 5 minutos. Esse material vai ser colocado aqui e vai ser centrifugado. A quantidade mínima de saliva que tem que ter é 1 ml, que está até aqui a marcação, ok?